Imagine viver décadas acreditando que as suas escolhas ficaram enterradas no passado, apenas para ser surpreendido por um jovem que parece uma réplica perfeita de você. O milionário dessa história achava que tinha deixado para trás todas as suas responsabilidades quando abandonou a família. Mas o destino, ou talvez algo ainda mais inesperado, tinha outros planos. O que faria se, ao caminhar pela rua, se deparasse com alguém que não apenas se parece contigo, mas também carrega o eco das suas decisões? Este vídeo vai revelar uma história inacreditável de reencontro, mistério e as consequências das nossas ações. Por que o milionário abandonou sua mulher e o que aconteceu com ela nesses 23 anos? Quem é o jovem que parece assombrá-lo? E o que isso tem a ver com suas escolhas passadas? Se você já se perguntou sobre as reviravoltas que a vida pode dar, e como o passado pode voltar para cobrar o que deve, então esse vídeo vai te prender do início ao fim. Você está preparado para descobrir como uma única decisão pode mudar o rumo da vida de uma pessoa de forma surpreendente? Vamos mergulhar nessa jornada e entender o que acontece quando o passado ressurge de forma inesperada. Quando ele decidiu deixar tudo para trás, o milionário acreditava que estava fazendo a melhor escolha para si. O brilho das novas oportunidades, o desejo por algo maior e a sensação de que sua vida estava limitada o levaram a abandonar sua família. Como muitos homens de sucesso, ele acreditava que o futuro seria mais promissor sem as amarras de um relacionamento que ele julgava estar sufocando seus sonhos. No entanto, o que ele não esperava era que o passado jamais ficaria realmente para trás. Os anos que se seguiram foram marcados por conquistas financeiras, mas também por um vazio silencioso. Entre reuniões de negócios e jantares luxuosos, o milionário começou a perceber que a vida que ele havia escolhido, embora brilhante na superfície, era solitária e vazia de significado. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada disso preenchia o silêncio que o acompanhava ao final de cada noite. No fundo, ele sabia que havia deixado algo de valor incalculável para trás, mas tentava ignorar essa verdade. Enquanto sua fortuna crescia, sua conexão com as pessoas diminuía. Ele se afastava cada vez mais de relacionamentos pessoais profundos, como se, inconscientemente, evitasse qualquer tipo de compromisso que o lembrasse do que ele havia abandonado. Seus dias eram preenchidos por números, contratos e prazos, enquanto o mundo pessoal se distanciava. Porém, a vida sempre tem uma maneira de nos lembrar das nossas escolhas. Ele estava prestes a descobrir que o passado, por mais enterrado que pareça, sempre encontra uma maneira de voltar à superfície. O tempo passou, e as marcas do abandono ficaram profundas não apenas para ele, mas para aqueles que ele deixou para trás. Sua ex-esposa, que havia sido sua companheira por tantos anos, precisou se reconstruir sozinha, sem o apoio financeiro ou emocional que ele deveria ter dado. A dor da traição emocional foi apenas o início de uma série de desafios que ela enfrentou. Mas, como tantas mulheres fortes, ela encontrou uma maneira de se reerguer, criando um novo caminho para si mesma, longe da sombra daquele casamento desfeito. O milionário, por outro lado, continuou sua jornada solitária, construindo impérios, mas sem construir pontes com as pessoas ao seu redor. Ele nunca soube o que acontecerá com sua ex-esposa após o divórcio, e honestamente, ele achava que isso não importava mais. Afinal, o que poderia ela ter feito que realmente importasse? Mas mal sabia ele que o destino reservava uma surpresa que o faria questionar todas as suas decisões. Um reencontro inesperado estava por vir, algo que ele jamais poderia prever. Ao longo desses 23 anos, o milionário se distanciou tanto de sua vida anterior que sequer sabia o que havia acontecido com o filho que ele deixará para trás. Sim, ele tinha um filho, mas o relacionamento com ele foi cortado no momento em que ele decidiu abandonar sua família. Para ele, isso fazia parte do pacote de mudanças necessárias para o seu sucesso. Entretanto, ele estava prestes a descobrir que esse filho, a quem ele mal conhecia, teria um impacto profundo em sua vida futura. Quando o reencontro finalmente aconteceu, foi como um soco no estômago. Ele jamais imaginaria que a vida daria uma volta tão dramática. O jovem que ele encontrou parecia uma versão mais jovem de si mesmo, e isso o deixou completamente desconcertado. Como isso era possível? Quem era esse jovem que trazia consigo não apenas as feições, mas também o olhar determinado que ele tinha em sua juventude? O milionário ficou paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Este jovem, misterioso e enigmático, estava prestes a revelar segredos que mudariam para sempre a visão que o milionário tinha de sua própria vida. Tudo o que ele acreditava saber sobre seu passado e suas escolhas começaria a desmoronar. Agora,
o que ele considerava certezas inabaláveis, como o sucesso material e a independência pessoal, seriam questionadas de uma maneira que ele nunca imaginou. Ele estava à beira de um precipício emocional, e o salto para o desconhecido seria inevitável. O milionário nunca esperava cruzar com alguém tão parecido consigo. Na verdade, ele nem sabia que tal coisa era possível. Mas, naquele dia, em uma tarde aparentemente comum, tudo mudou. Ele caminhava pelas ruas de uma cidade que, embora familiar, parecia distante de suas memórias. Ele gostava de se perder em pensamentos, de caminhar sozinho, como se isso fizesse escapar, por alguns minutos, das responsabilidades e da pressão que sua fortuna lhe trazia. No entanto, naquele dia, o destino tinha planos diferentes. Foi durante uma dessas caminhadas que ele o viu. Um jovem que, à primeira vista, poderia ser apenas mais um entre a multidão. Mas algo naquele rapaz chamou sua atenção de imediato. Talvez fosse o jeito de andar, a postura confiante ou, quem sabe, o olhar determinado que ele conhecia tão bem. Ao se aproximar mais, o milionário quase não acreditou no que seus olhos viam. O jovem era praticamente uma cópia de sua versão mais nova. Os traços faciais, a forma de olhar para o mundo com uma mistura de curiosidade e ambição, tudo nele lembrava o homem que ele fora 23 anos atrás. O choque inicial foi tão grande que o milionário sentiu uma onda de confusão e desconforto tomar conta de si. Quem era esse jovem? Por que ele parecia tão familiar, apesar de serem completos estranhos? Era como se o passado estivesse ali, materializado em carne e osso, confrontando. Ele não conseguia desviar o olhar, como se estivesse diante de um espelho que refletia não só sua imagem, mas também todas as suas escolhas e arrependimentos. O milionário percebeu, naquele instante, que esse encontro não era uma coincidência. Havia algo muito maior acontecendo ali. Decidido a entender o que estava acontecendo, o milionário seguiu o jovem. Não sabia bem o porquê. Talvez fosse apenas uma necessidade de esclarecer suas próprias dúvidas ou um instinto que ele nem compreendia. Enquanto caminhava atrás do rapaz, o milionário começou a recordar de sua juventude, das ambições desmedidas que o levaram a abrir mão de sua família. Ele não podia negar que, durante muitos anos, ele se orgulhou dessas decisões, acreditando que o sucesso justificava tudo. Mas agora, vendo esse jovem à sua frente, algo dentro dele começou a mudar. Cada passo que ele dava atrás do rapaz o levava mais fundo em suas próprias memórias. Ele se lembrou da última vez que viu sua ex-esposa, do olhar de dor que ela carregava e da despedida silenciosa entre eles. Lembrou-se também do filho que ele nunca mais procurou. Onde ele estaria agora? Como teria sido sua vida sem um pai presente? Essas perguntas, que ele havia enterrado por tanto tempo, começaram a ressurgir com uma força avassaladora. E tudo isso por causa de um encontro aparentemente casual. Finalmente, o jovem parou em uma cafeteria. Sentou-se à mesa e pediu um café. O milionário, hesitante, tomou coragem e se aproximou. Sentou-se na mesa ao lado, observando o rapaz de perto, tentando encontrar respostas em cada movimento, em cada gesto. O jovem parecia despreocupado, como se não soubesse que estava sendo observado, ou talvez simplesmente não se importasse. Mas para o milionário, aquele momento era um ponto de virada. Ele precisava descobrir quem era aquele jovem e por que ele parecia uma réplica de seu eu mais jovem. Após alguns minutos de hesitação, o milionário tomou coragem e se aproximou mais uma vez. "Desculpe, eu não pude deixar de notar. Você me parece familiar", disse ele, tentando soar casual, embora seu coração estivesse acelerado. O jovem ergueu os olhos, e naquele momento, o milionário sentiu como se estivesse encarando o próprio reflexo de décadas atrás. A semelhança era tão impressionante que ele mal conseguia acreditar. Mas a verdadeira surpresa viria logo em seguida. "Sim, eu sei quem você é", respondeu o jovem, de forma calma e controlada. "Na verdade, venho esperando por esse encontro há muito tempo." O milionário ficou paralisado. Como assim ele sabia? E o que ele queria dizer com isso? As palavras do jovem ecoaram em sua mente, e ele percebeu que havia muito mais naquela história do que imaginava. Estava prestes a descobrir segredos que mudariam sua vida para sempre. O milionário ficou sem reação diante das palavras do jovem. Aquela frase, "venho esperando por esse encontro há muito tempo", o atingiu como um raio. Havia tantas perguntas correndo em sua mente, mas a principal era: quem era esse jovem, e por que ele sabia tanto sobre sua vida? O ar ao redor parecia ficar mais pesado, como se o tempo tivesse parado por alguns instantes,
deixando o milionário perdido em um labirinto de pensamentos. Cada vez mais, ele percebia que esse encontro não era uma coincidência. O jovem, percebendo o impacto que suas palavras causaram, manteve uma postura calma, quase indiferente. Ele já sabia que o milionário estaria confuso, mas não demonstrou qualquer sinal de emoção. Com um olhar firme, ele continuou: "Você pode não me reconhecer, mas eu te conheço muito bem. Na verdade, cresci ouvindo histórias sobre você." Essas palavras ecoaram como um soco no estômago. O milionário sentiu o peso de suas escolhas passadas como nunca antes. Quem poderia ter contado histórias sobre ele? Quem era esse rapaz e como ele tinha acesso a essas informações? Incapaz de esconder sua confusão, o milionário perguntou diretamente: "Quem é você? Como sabe tanto sobre mim?" Ele sabia que precisava de respostas, e rápido. O jovem sorriu levemente, como se já estivesse esperando por essa pergunta. "Você me abandonou antes mesmo de me conhecer", respondeu ele, sem rodeios. Essa afirmação foi como uma facada no coração do milionário. A ficha caiu de repente, e ele percebeu o que estava acontecendo. Esse jovem, ele só podia ser alguém muito próximo, alguém que ele havia deixado para trás há mais de 2 décadas. O choque foi tão grande que o milionário precisou de alguns segundos para processar a situação. "Você é meu filho?", perguntou ele, com uma voz que mal saía. O jovem assentiu, e o mundo do milionário desmoronou de uma vez. Todas as lembranças reprimidas, todas as escolhas feitas sem pensar nas consequências, tudo voltou com uma força esmagadora. Ele havia abandonado seu filho, e agora, após 23 anos, estava frente a frente com ele, sem saber o que dizer ou como se redimir por suas ações passadas. Enquanto o milionário tentava entender a dimensão do que estava acontecendo, o jovem começou a contar sua história. Ele contou sobre os anos difíceis que viveu ao lado da mãe, sobre as lutas financeiras, emocionais e sobre como ele sempre soube que o pai existia, mas nunca o conheceu. "Você me deixou para trás, sem sequer olhar para trás", disse o jovem, sem raiva, mas com uma tristeza evidente. Essas palavras penetraram o milionário de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso real de suas ações. O jovem continuou: "Eu cresci sabendo quem você era, o que você fazia, mas nunca tive a chance de te conhecer. Tudo o que eu sabia vinha da minha mãe. Ela foi forte, mas também sofreu muito por sua causa. E eu passei anos me perguntando por que você nunca quis fazer parte da minha vida." O milionário sentiu uma mistura de culpa e vergonha que ele não conseguia explicar. O sucesso material que ele conquistara ao longo dos anos parecia irrelevante agora. Tudo o que ele desejava era ter uma chance de corrigir seus erros. Mas o jovem não estava ali apenas para trazer lembranças dolorosas. Ele tinha um propósito naquele encontro. "Eu não estou aqui para pedir nada", disse ele, com uma firmeza que surpreendeu o milionário. "Eu cresci sem você e aprendi a viver assim. Mas eu precisava que você soubesse o impacto que suas escolhas tiveram. Não só na minha vida, mas na vida da minha mãe também." Essas palavras pesaram no coração do milionário. Pela primeira vez, ele estava confrontando as consequências de seus atos de uma forma que dinheiro nenhum poderia resolver. O jovem concluiu sua fala dizendo: "Eu queria te ver uma vez, para entender quem você era, e agora que eu sei, posso seguir em frente." Essas palavras deixaram o milionário sem palavras. Ele sempre achou que poderia deixar o passado para trás, mas estava claro que o passado o havia alcançado de uma maneira devastadora. E o pior de tudo era perceber que talvez fosse tarde demais para consertar as coisas. O jovem se levantou da mesa, prestes a ir embora, mas o milionário sabia que não podia deixar isso acontecer sem tentar reparar o dano que havia causado. Quando o jovem se levantou da mesa, o milionário sentiu o desespero crescer dentro de si. Ele não podia deixar que o filho, a quem havia negligenciado por tanto tempo, fosse embora sem ao menos tentar consertar as coisas. Por mais que soubesse que era quase impossível recuperar o tempo perdido, ele também sabia que precisava, de alguma forma, mostrar arrependimento genuíno. "Por favor, não vá embora ainda", ele disse, com uma voz que quase suplicava. O jovem parou por um momento, olhando de volta com uma expressão neutra, como se estivesse decidido a seguir em frente. "Eu não estou aqui para pedir desculpas pelo que fiz", disse o milionário, tentando escolher as palavras com cuidado. "Eu sei que o que fiz foi imperdoável, e que você e sua mãe passaram por coisas que eu nem posso imaginar. Mas se há algo que eu posso fazer, qualquer coisa, para consertar ao menos uma parte desse erro, me diga."
O silêncio entre eles era ensurdecedor. O jovem o encarava, como se estivesse tentando decidir se valia a pena continuar a conversa ou se já tinha ouvido o suficiente. O milionário, por sua vez, estava tomado por uma sensação de urgência, algo que ele não sentia há muito tempo. Depois de alguns instantes, o jovem suspirou e voltou a se sentar, embora sem dar qualquer sinal de estar disposto a aceitar o pedido de desculpas. Não sei se você pode consertar alguma coisa, disse ele, calmamente. Você passou 23 anos sem sequer se preocupar, e agora quer que algumas palavras resolvam tudo? A vida não é tão simples assim. O milionário sentiu o peso dessas palavras. Ele sabia que nenhuma quantidade de dinheiro ou promessa seria suficiente para reparar as feridas que havia causado. Mas havia uma coisa que ele podia oferecer naquele momento: honestidade. O milionário decidiu, então, contar sua versão da história, não para se justificar, mas para que o jovem entendesse suas motivações. Eu estava obcecado pelo sucesso, confessou ele, sua voz cheia de amargura. Eu achava que, se conseguisse tudo que sempre sonhei, estaria fazendo melhor para mim e para quem estivesse ao meu lado. Mas a verdade é que eu estava cego. Achei que o dinheiro e o poder resolveriam todos os problemas, e acabei me afastando de tudo que realmente importava. O jovem ouviu em silêncio, sem interromper, mas sem dar qualquer sinal de concordância. Ele estava apenas ali, absorvendo cada palavra. O milionário continuou: por mais que eu tenha construído uma vida de sucesso, não há um único dia em que eu não pense no que deixei para trás. Sei que as minhas palavras não podem mudar o que aconteceu, mas eu não posso continuar vivendo sem ao menos tentar fazer algo para consertar as coisas, mesmo que seja tarde demais. O jovem olhava com uma expressão indecifrável, como se estivesse esperando que o milionário finalmente chegasse a algum ponto relevante. Eu só queria saber se existe alguma chance, mesmo que pequena, de nos reconectarmos de alguma forma, concluiu o milionário, com a voz embargada. O jovem olhou para ele por mais alguns segundos, avaliando se as palavras que ouvirá eram sinceras. Você está certo em uma coisa, começou ele. Nenhuma palavra vai mudar o que aconteceu. Mas eu não vim aqui esperando que você tentasse consertar tudo com um pedido de desculpas. Eu vim porque precisava te ver, te entender, e agora que fiz isso, acho que consigo seguir em frente. Não estou dizendo que posso te perdoar, mas talvez possamos tentar entender como reconstruir algo a partir disso. Essas palavras, embora ainda carregadas de distância e dor, trouxeram um leve alívio ao milionário. Era a primeira vez que ele sentia que havia uma pequena chance de redenção. Não seria fácil, nem imediato, mas o simples fato de o jovem estar disposto a dar um passo em direção a um possível futuro compartilhado já significava muito. Obrigado por me dar essa oportunidade, disse o milionário, com uma sinceridade que ele raramente demonstrava. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pelo menos, desta vez, ele estava disposto a percorrê-lo. O jovem assentiu, como se dissesse que não havia mais nada a ser falado por enquanto. Eles se levantaram, e o milionário, pela primeira vez, sentiu que não estava tão sozinho quanto antes. Sabia que o perdão era um processo lento, mas ao menos agora havia uma ponte, mesmo que frágil, a ser construída entre ele e o filho que ele abandonou. O jovem, por sua vez, não estava interessado em grandes promessas, mas algo dentro dele também desejava entender o homem que, por tanto tempo, ele conheceu apenas pelas histórias de sua mãe. Após o primeiro reencontro com o filho, o milionário não conseguia parar de pensar nas palavras ditas por ele. A frase, nenhuma palavra vai mudar o que aconteceu, ecoava em sua mente como um lembrete constante do peso de suas escolhas. Pela primeira vez, ele começou a refletir profundamente sobre as consequências de suas decisões. Durante anos, ele acreditou que suas escolhas eram justificadas, que o sucesso profissional compensaria qualquer perda pessoal. No entanto, agora ele estava começando a perceber que o custo de suas ambições havia sido muito maior do que ele estava disposto a admitir. As noites que antes eram preenchidas por festas e reuniões de negócios agora se tornaram momentos de introspecção. Milionário se via sozinho em seu enorme apartamento, cercado por luxo, mas vazio de propósito. Ele pensava constantemente em sua ex-esposa, na mulher que ele abandonou sem sequer olhar para trás. Como ela havia superado o abandono? Como ela conseguiu criar o filho sozinha? Essas perguntas o assombravam a cada dia. E agora, a ideia de tentar reparar os danos o consumia, mas ele não tinha certeza se seria possível. O reencontro com o filho trouxe à tona uma série de sentimentos que o milionário havia reprimido por muito tempo. A culpa, o arrependimento, a vergonha.
Ele sempre soube, lá no fundo, que sua decisão de abandonar a família não foi apenas um erro, mas uma falha moral profunda. Mas ele nunca quis encarar isso de frente. Afinal, o mundo dos negócios não lhe dava espaço para fraquezas emocionais. No entanto, agora, confrontado com o rosto de seu filho e as consequências de seu abandono, ele não tinha mais como fugir da verdade. Sua riqueza, sua fama, nada disso poderia apagar as marcas que suas escolhas haviam deixado nas pessoas que ele amava. Nos dias seguintes ao encontro, o milionário tentou se concentrar em seus negócios, mas não conseguia afastar os pensamentos sobre o que havia acontecido. A verdade era que, por mais que ele tivesse construído impérios financeiros, ele falhou no aspecto mais importante da vida: as relações pessoais. Ele percebeu que passou anos fugindo de suas responsabilidades emocionais, se escondendo atrás do sucesso e da fortuna. Agora, com o passado voltando à tona, ele se via obrigado a confrontar esses fantasmas de uma vez por todas. Uma das maiores perguntas que ele se fazia era: seria possível recuperar o tempo perdido? Ele sabia que nunca poderia compensar completamente os anos de ausência, mas ao menos poderia tentar estabelecer uma nova relação com seu filho. Talvez não fosse tarde demais para construir algo, ainda que pequeno, a partir das ruínas de suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, ele se perguntava se o filho estaria disposto a aceitar qualquer tentativa de reconciliação. Afinal, o jovem havia deixado claro que as feridas ainda estavam abertas. Nos dias que seguiram, o milionário tentou estabelecer contato com a ex-esposa. Não era uma tarefa fácil, afinal, ele não sabia como ela reagiria ao reaparecimento repentino em suas vidas. Ele havia desaparecido por tantos anos que, para ela, provavelmente ele já não era mais que uma lembrança distante, uma sombra do passado. No entanto, ele sabia que, para realmente tentar reconstruir algo com o filho, ele precisaria também enfrentar o passado com ela. Ele sabia que o caminho à frente seria tortuoso, mas estava decidido a tentar. O milionário lembrou-se de uma vez que sua ex-esposa o havia confrontado sobre suas escolhas, dizendo que o sucesso profissional jamais substituiria o papel de um pai ou de um marido. Na época, ele ignorou aquelas palavras, acreditando que ela estava simplesmente frustrada com o rumo que sua carreira havia tomado. Agora, anos depois, ele percebia o quão certa ela estava. O que ele havia deixado para trás era muito mais do que uma família. Ele havia abandonado a possibilidade de viver uma vida mais completa, baseada no amor e nas relações verdadeiras. A partir desse momento de reflexão, o milionário decidiu que precisava de um novo começo. Ele sabia que não poderia voltar no tempo, mas talvez pudesse iniciar uma nova jornada, uma que incluísse o filho e, quem sabe, até mesmo um entendimento com sua ex-esposa. Para isso, ele precisaria não apenas de palavras, mas de ações concretas. Ele precisaria mostrar que havia mudado, que estava disposto a assumir a responsabilidade por seus erros e, finalmente, construir algo real. O próximo passo seria delicado. Ele não sabia como se aproximar novamente, mas sabia que o esforço precisava partir dele. Ele refletiu sobre a melhor maneira de retomar contato e, mais importante, sobre como poderia reconquistar a confiança que havia sido perdida tantos anos atrás. O milionário sabia que essa era sua última chance de fazer a diferença e não poderia desperdiçá-la. Agora, mais do que nunca, ele estava determinado a enfrentar as consequências de suas escolhas e tentar, de alguma forma, consertar o que estava quebrado. Com a decisão de tentar se reconectar, o milionário sabia que o primeiro passo seria o mais difícil. Ele precisava falar com sua ex-esposa, encarar os sentimentos que ela provavelmente ainda guardava, e mais importante, ouvir o que ela tinha a dizer. A dor que ele causou a ela era algo que o tempo não poderia simplesmente apagar. Mesmo após todos esses anos, ele sabia que reaparecer sem aviso poderia abrir antigas feridas. Mas ele também sabia que, sem isso, qualquer tentativa de reconstrução com o filho seria superficial. Ele precisava começar do começo. Reuniu toda a coragem que pôde e fez algo que não fazia décadas. Pegou o telefone e discou o número dela. Quando a voz dela atendeu do outro lado, o silêncio inicial foi pesado. Ambos pareciam não saber o que dizer. A última vez que conversaram, suas vidas estavam completamente diferentes. Ele era um homem com grandes ambições, focado apenas em si mesmo, enquanto ela lutava para segurar os pedaços de um casamento que estava desmoronando. Agora, estavam em lados opostos do tempo, carregando as consequências das escolhas que foram feitas. Eu sei que provavelmente você não esperava me ouvir, ele começou, mas precisamos conversar. A ex-esposa,
Por mais surpresa que estivesse com a ligação, não demonstrou raiva ou ressentimento imediato. Em vez disso, ouviu com atenção, como se estivesse esperando que ele dissesse algo mais profundo do que apenas desculpas superficiais. Eu sei que cometi muitos erros, continuou ele, tentando encontrar as palavras certas. Eu deixei você e nosso filho para trás por algo que agora vejo que não tinha o valor que eu pensava. Quero tentar reparar as coisas, se é que isso é possível. Não estou pedindo perdão imediato, mas acho que nosso filho merece algo melhor de mim. Houve uma pausa do outro lado, e ele não sabia o que esperar. A ex-esposa, por fim, quebrou o silêncio. Durante todos esses anos, eu esperei por essa conversa. Esperei, não por você, mas por algum tipo de reconhecimento do que você fez. Eu me reergui sozinha, e criei nosso filho sem você. Você sempre foi apenas uma figura distante para ele. E agora, de repente, você quer voltar e consertar tudo? As coisas não funcionam assim. O milionário sentiu o peso dessas palavras. Ele sabia que não poderia simplesmente reaparecer e esperar que tudo se resolvesse, mas ouvir a dor em sua voz foi um golpe difícil de suportar. Ainda assim, ele sabia que isso era parte do processo. Por mais que as palavras dela fossem duras, havia algo nelas que ele interpretou como uma chance. Eu entendo, ele respondeu, sua voz mais calma. Eu sei que é muito pedir. Eu também sei que o que eu fiz não tem justificativa. Mas eu preciso tentar. Não posso continuar vivendo como se tudo estivesse bem, quando sei que há um abismo entre nós. Eu quero, ao menos, começar a construir alguma coisa, por menor que seja. Nosso filho merece isso, e você também. Novamente, o silêncio entre eles pareceu interminável, mas desta vez, não parecia ser um silêncio de rejeição, mas de consideração. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela respondeu: nosso filho já é um homem. Ele tomou suas próprias decisões, e você precisa lidar com as consequências disso. Eu já segui em frente com a minha vida, mas sei que para ele, esse reencontro pode significar algo. Você terá que fazer mais do que apenas palavras. Ele precisa ver que você mudou. Se você estiver disposto a provar que é sincero, talvez ele também esteja disposto a dar uma chance. Essas palavras acenderam uma pequena chama de esperança no milionário. Ele sabia que não seria fácil, mas ao menos agora ele tinha uma direção. A conversa com a ex-esposa foi o primeiro passo em uma longa jornada que ele sabia que estava apenas começando. Ele entendeu que, para realmente reconstruir as pontes que ele havia destruído, teria que provar, através de ações, que era um homem mudado. E isso não seria feito com um simples pedido de desculpas, mas com um esforço contínuo para ser alguém melhor. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentar esses desafios de frente, sem fugir, sem tentar se esconder atrás de sua fortuna ou sucesso. Com essa nova determinação, o milionário decidiu se comprometer completamente a tentar construir uma relação com seu filho. Ele sabia que não podia voltar atrás e mudar o passado, mas tinha uma chance de criar algo novo no presente. E isso era mais do que ele jamais pensou ser possível. O próximo passo seria conversar com o filho novamente, mas desta vez, não com palavras vazias. Ele precisava mostrar que estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para consertar o que havia sido quebrado, mesmo que levasse uma vida inteira para isso. Após a conversa com sua ex-esposa, o milionário sabia que suas ações a partir daquele momento seriam cruciais. Ele havia prometido a si mesmo que tentaria reconquistar a confiança do filho, mas sabia que isso exigiria muito mais do que palavras. As feridas causadas pelo abandono não se curariam com facilidade, e ele precisava mostrar que sua mudança era real e duradoura. O próximo passo era mais complexo. Ele precisava mostrar ao filho que estava disposto a fazer parte de sua vida de uma forma verdadeira, sem tentar forçar uma relação, mas construindo algo sólido aos poucos. A primeira decisão que tomou foi marcar um novo encontro com o filho, desta vez, não para falar sobre o passado, mas para conhecê-lo verdadeiramente. Ele queria descobrir quem era aquele jovem, como ele havia se tornado o homem que era e o que realmente o movia. Quando se encontraram novamente, em um parque tranquilo, o milionário foi direto ao ponto. Eu sei que nossas conversas até agora giraram em torno do que aconteceu no passado, começou ele, com um tom mais sereno. Mas hoje, eu quero saber sobre você. Quero entender quem você é, quais são seus sonhos, e como eu posso ser parte da sua vida daqui para frente. O filho observou por um momento, talvez surpreso com a mudança de abordagem, mas logo começou a falar.
Ele contou sobre sua vida, suas lutas, os momentos em que ele sentiu falta de uma figura paterna, mas também as conquistas que alcançou por si mesmo. Ele era um homem determinado, alguém que não deixou as adversidades moldarem sua vida de forma negativa. Cada palavra revelava uma força interior que o milionário não esperava encontrar. Eu aprendi cedo a não depender dos outros, disse o jovem. Cresci sabendo que, no fim das contas, só eu poderia determinar o rumo da minha vida. Essas palavras tocaram o milionário de uma forma profunda. Ele percebeu que, ao deixar o filho e a esposa para trás, havia criado uma situação que forçou o jovem a amadurecer rapidamente. Por um lado, ele sentia orgulho da força que o filho havia desenvolvido, mas por outro, a culpa de saber que essa força era fruto de sua ausência o corroía por dentro. Eu admiro sua determinação, disse ele, sinceramente. Você se tornou um homem incrível, e sei que isso aconteceu apesar de mim, não por causa de mim. Eu gostaria de poder ter estado lá para te apoiar em todos esses momentos. O filho não respondeu imediatamente, mas havia um reconhecimento silencioso no ar. Ele sabia que o pai estava tentando, mesmo que ainda fosse difícil para ele confiar completamente. Eles continuaram a conversar por mais algum tempo, e o milionário percebeu que, aos poucos, estavam construindo um diálogo genuíno. Mas ele sabia que precisaria ir além. Ele precisaria mostrar ao filho que estava disposto a ser parte de sua vida de uma forma contínua, sem esperar que as coisas se resolvessem rapidamente. Ele estava pronto para se comprometer com esse novo caminho, por mais difícil que fosse. Nos dias que seguiram, o milionário começou a demonstrar seu interesse de maneira mais prática. Ele descobriu que o filho estava desenvolvendo um projeto próprio, uma startup que estava ganhando força no mercado. Em vez de oferecer dinheiro de forma direta, o milionário optou por oferecer algo mais valioso, sua experiência. Eu sei que você provavelmente não precisa da minha ajuda financeira, disse ele, mas eu gostaria de oferecer meu conhecimento. Tenho anos de experiência no mundo dos negócios, e acho que posso te ajudar a evitar alguns dos erros que cometi ao longo do caminho. Essa oferta pegou o jovem de surpresa. Ele não esperava que o pai, um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro, fosse oferecer algo tão pessoal quanto seu tempo e sabedoria. Havia uma hesitação inicial, mas o jovem, após refletir, decidiu aceitar. Não porque ele precisasse da ajuda, mas porque via nessa oportunidade uma forma de construir algo novo com o pai. Tudo bem, disse ele, finalmente. Vamos ver no que isso pode dar. O milionário sentiu um leve alívio. Sabia que não era uma aceitação plena, mas era um começo. As semanas que se seguiram foram marcadas por encontros frequentes entre os dois. O milionário começou a participar mais ativamente na vida do filho, não de forma invasiva, mas como mentor, alguém disposto a oferecer conselhos e suporte. Ele descobriu, com o tempo, que a relação deles estava sendo construída lentamente, não com base em desculpas pelo passado, mas em ações no presente. E isso, para ele, era uma prova de que a mudança era possível. Ainda havia muito a ser feito, e ele sabia que o processo de reconquista seria longo, mas estava determinado a continuar nessa jornada. Com o passar dos meses, a relação entre o milionário e seu filho começou a tomar forma. Não foi um processo rápido ou fácil, mas cada passo em direção a essa nova jornada foi construído com base na confiança, algo que ambos sabiam ser frágil. O milionário, por sua vez, se dedicou a provar que estava realmente disposto a mudar, não apenas para o filho, mas para si mesmo. Ele começou a perceber que essa busca por redenção não era só sobre corrigir o passado, mas também sobre se tornar uma pessoa melhor, alguém de quem ele pudesse, finalmente, se orgulhar. Ao longo desse processo, o milionário também refletiu sobre a vida que construiu até ali. Tudo o que ele havia alcançado parecia perder o brilho diante da relação que ele estava tentando reconstruir. Ele percebeu que, embora o sucesso financeiro fosse importante, o verdadeiro valor da vida estava nas conexões humanas que ele havia negligenciado por tanto tempo. A solidão de sua mansão parecia mais opressiva do que nunca, e ele sabia que essa reconciliação com o filho era uma das poucas chances de transformar sua vida de forma significativa. Em um dos encontros que tiveram, o filho surpreendeu ao dizer: "Você sabe, eu nunca precisei do seu dinheiro. Mas acho que, agora, talvez eu precise de algo mais importante: o seu tempo." Essas palavras foram como uma luz que acendeu dentro do milionário. Durante tantos anos, ele havia usado o dinheiro como um substituto para tudo. Era mais fácil escrever um cheque do que se comprometer emocionalmente com alguém. Agora, no entanto,
Ele estava começando a entender que o verdadeiro investimento não estava em sua fortuna, mas no tempo e esforço que ele estava disposto a dedicar às pessoas que importavam. O jovem, que antes mantinha uma distância emocional do pai, agora começava a baixar a guarda. Aos poucos, ele permitiu que o milionário fizesse parte de sua vida de maneira mais genuína. Eles começaram a passar mais tempo juntos, não apenas falando sobre negócios, mas também sobre vida, família e as lições que aprenderam ao longo dos anos. O milionário, por sua vez, começou a compartilhar histórias de sua juventude, de seus erros e dos momentos em que, mesmo no auge de seu sucesso, ele se sentia vazio. Essas conversas trouxeram um novo tipo de intimidade entre os dois, algo que nunca havia existido antes. Aos poucos, o milionário começou a perceber que a reconciliação com o filho era apenas o começo de uma transformação maior. Ele começou a reavaliar suas prioridades, a pensar em como poderia usar sua fortuna de uma maneira que realmente fizesse diferença. Não se tratava mais de acumular riqueza, mas de criar um legado que pudesse impactar as pessoas ao seu redor de forma positiva. Ele começou a se envolver mais em causas filantrópicas, não como um gesto vazio, mas como um reflexo genuíno de sua nova visão de vida. Pela primeira vez, ele sentia que estava utilizando seus recursos para algo maior do que apenas si mesmo. Nesse novo caminho, o milionário também procurou reatar os laços com outras pessoas de seu passado. Ele começou a se reaproximar de antigos amigos, aqueles que ele havia deixado para trás em sua busca por sucesso. Percebeu que, assim como no caso de seu filho, muitas dessas relações poderiam ser reconstruídas, desde que ele estivesse disposto a fazer o esforço necessário. Ele entendeu que a verdadeira riqueza estava nas conexões que construímos e no impacto que deixamos nas vidas das pessoas. Era essa herança que ele desejava agora, algo que nenhum saldo bancário poderia substituir. Enquanto o relacionamento com o filho se fortalecia, o milionário percebeu que, por mais difícil que fosse o caminho até ali, valia a pena. Ele tinha uma segunda chance, uma que poucos têm o privilégio de receber. Nunca achei que estaríamos aqui, tendo esse tipo de conversa, disse o filho um dia, enquanto tomavam café em uma manhã tranquila. Eu também não, respondeu o milionário, com um sorriso genuíno, algo raro em seu rosto outrora marcado pela frieza dos negócios. Mas estou feliz por termos chegado até aqui. E, se você permitir, quero continuar construindo isso. O filho, após alguns segundos de reflexão, assentiu com um sorriso leve. Não era um final de conto de fadas, mas era um novo começo. Um começo que ambos estavam dispostos a explorar. O milionário sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, que a confiança, uma vez quebrada, levava tempo para ser reconstruída. Mas, agora, ele estava pronto para fazer o que fosse necessário. Ele havia descoberto que o verdadeiro sucesso na vida não está nos números que você acumula, mas nas pessoas que você valoriza e nas relações que você constrói. Você já parou para pensar nas consequências de suas escolhas? Essa história nos ensina que, por mais que tentemos enterrar o passado, ele sempre encontra uma maneira de voltar. O milionário desta história acreditava que o sucesso justificava qualquer sacrifício, mas descobriu, da forma mais dura possível, que algumas perdas não podem ser medidas em dinheiro. E você, está deixando algo ou alguém importante para trás enquanto persegue seus objetivos? Quanto tempo mais você está disposto a perder antes de perceber o que realmente importa? Chegou a hora de refletir sobre suas próprias decisões. Será que você está investindo no que realmente vale a pena? As relações que você tem hoje serão o seu verdadeiro legado amanhã. O que você está fazendo para construir conexões que durem, que não sejam corroídas pelo tempo e pelo orgulho? Essa história é um convite para reavaliar o que você tem priorizado e tomar as rédeas de sua vida emocional, antes que seja tarde demais. Se você quer continuar aprendendo sobre como construir relações mais fortes, consertar o que foi quebrado e, principalmente, não repetir os mesmos erros, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar caminhos que podem transformar sua vida de maneira profunda. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo,